O Ciberdúvidas vai às escolas. Qual o complemento pedido pelo verbo correr? Como, por exemplo, correr daqui para fora, correr os 100 metros. Para perceber quais são os complementos que um verbo pede, nós temos de ter sempre o verbo numa frase. É o mais fácil. E perceber que comportamentos um verbo pode ter numa frase. Quando eu digo que comportamentos o verbo pode ter, eu estou a pensar nas seguintes possibilidades. Um verbo, quando entra numa frase, pode simplesmente não pedir complementos. E isto significa que ele é intransitivo. Ele sozinho é suficiente para significar aquilo que o verbo quer expressar, a situação que ele quer traduzir. O verbo ou outro verbo, ao entrar na frase, pode precisar de um complemento que se relacione com ele diretamente. É aquilo que se chama o complemento direto. E isto é um verbo que é um verbo transitivo direto. Há outros verbos que precisam de complementos indiretos, outros precisam de complementos diretos e indiretos, e outros precisam de complementos a que se chamam oblíquos, que são também necessários ao verbo, mas não se relacionam com ele de forma tão estreita. Normalmente até se associam ao verbo por meio de uma preposição. Não é sempre, mas muitas vezes é assim. Ora, para perceber que complementos pede o verbo correr, nós temos de colocar o verbo correr em frases. E assim, podemos pensar em 3 situações. Há mais, mas se calhar estas serão esclarecedoras para a vossa dúvida. Eu posso construir uma frase como o João corre muito. Ponto final. E o que é que vemos neste caso? O verbo correr aqui está a ser usado como um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento nenhum. Está lá o advérbio muito, mas o advérbio muito é um modificador. Eu até o posso tirar. Eu posso dizer só o João corre. Então, neste caso, o verbo correr é intransitivo, não tem complementos, não precisa deles. E eu sei que ele não precisa deles porque a frase é correta, faz sentido. Se a frase fosse incorreta, se ficasse incompleta, se fosse estranha, então era porque o verbo estava mal construído, precisava de mais qualquer coisa que a frase não tinha. Pronto. Neste caso, está tudo bem, aqui correr está a ser usado como intransitivo. Mas eu posso também construir uma frase como o João correu os 100 metros. E aqui o que é que eu vejo? Tenho o verbo correr e a seguir tenho um constituinte, um grupo de palavras que é os 100 metros. Eu tenho de perceber que relação este constituinte, os 100 metros, estabelece com o verbo. A melhor forma de perceber que relações os grupos de palavras estabelecem com o verbo é aplicar testes sintáticos. E o que é que são estes testes? Estes testes são testes que consistem na possibilidade, na verificação da possibilidade de substituir os constituintes por um pronome. É uma forma fidedigna, acertada e até fácil de verificar qual é a relação que se estabelece entre o constituinte e o verbo. Assim, o que é que eu posso fazer? Eu posso sempre começar por ver se aquele constituinte pode ser, aquele grupo de palavras, pode ser substituído pelos pronomes o, a, os, as. Estes pronomes são os pronomes que ocupam o espaço do complemento direto. Ora, se o grupo de palavras se deixar substituir pelo pronome, então isto significa, pelo pronome o, a, os, as, isto significa que este grupo de palavras tem a função de complemento direto. Então voltemos à frase. O João correu os 100 metros. Eu aqui posso dizer o João correu os. Então, neste caso, os 100 metros é substituível pelo pronome os. Isto significa que os 100 metros é complemento direto.
e que aqui o verbo está a ser usado como um verbo transitivo direto. Ok? Se olharmos agora para a outra frase que tinham apresentado, o João corre daqui para fora. Neste caso, se eu tentar substituir este constituinte, este grupo de palavras, daqui para fora, pelo pronome o, nós vemos que isso já não é possível. O João corre daqui para fora, isto não é igual a o João corre o. Pronto. Esta construção também é um bocadinho enviesada, mas às vezes, quando a construção é difícil de analisar, o que nós podemos fazer é encontrar uma construção que seja equivalente e mais fácil. Eu podia dizer, mais ou menos com o mesmo sentido, o João corre para a cantina. É parecido daqui para fora, correr para a cantina, temos o verbo correr, a pedir a preposição para e depois com mais qualquer coisa a seguir à preposição. E o que vemos é que este constituinte também não pode ser substituído por o. O João corre para a cantina não é igual a o João corre o. Segundo teste, vou ver se este constituinte pode ser substituído pelo pronome lhe. O que é que isto me diz? Os constituintes que se substituem pelo pronome lhe têm a função de complemento indireto. O João corre para a cantina também não é igual a o João corre-lhe. Portanto, este constituinte não é complemento direto. Terceiro teste. Será que eu posso pegar neste grupo de palavras e tirá-lo da frase? O João corre para a cantina. Eu também podia dizer só o João corre? Se eu dissesse o João corre, esta frase estava correta, porque nós já vimos que o verbo pode ser usado como intransitivo. Mas não é o mesmo sentido, porque correr para algum lugar, para que se diga este sentido, o verbo precisa de um constituinte com a preposição para e depois com a indicação do lugar para onde se foi. Porquê? Porque aqui o verbo está a ser usado como transitivo indireto, com este sentido de dirigir-se apressadamente para algum lugar. E isto leva-nos a concluir o quê? Que este constituinte é preciso, já sabemos que ele não é nem complemento direto nem complemento indireto, mas se o verbo precisa dele, então é um complemento oblíquo. E aqui o verbo correr está a ser usado como transitivo indireto. Ou seja, em síntese, para percebermos que relação o verbo estabelece com os constituintes que o acompanham, nós temos de colocar sempre o verbo na frase. Temos de fazer testes para identificar se os constituintes são complemento direto, indireto ou oblíquo. Se não forem nenhuma destas funções, isto significa que muito provavelmente o constituinte que ali está é um modificador, ou seja, o verbo não o pediu. Ele está lá só a modificar, a alterar, a matizar o sentido do verbo, mas o verbo não precisa dele para se completar, para dizer aquilo que ele quer dizer na sua significação. Portanto, o verbo correr pode pedir diferentes funções sintáticas em função do comportamento que eu estiver a ter na frase.